A paz do Senhor, Deus me deu 3 palavras distintas, né? Mas eu vou separá-las para que não fique um texto longo, mesmo porque são coisas diferentes. Mas eu gostaria de ler, né? Porque coisa linda é a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa, né? As pessoas rejeitam a palavra de Deus, como eu já falei, né? Enquanto o presidente da República quer liberar a arma, a lei de Deus é não matar, é amar o próximo como a ti mesmo, né? Isso na lei de Moisés. Aí quando Deus percebe que tem muito ser humano que não está se amando da maneira correta, aí vem Jesus, né? Que é a época da graça, que as pessoas pensam, agora tá mais fácil, tá mais light, né? Podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, que com certeza vai vir a salvação. Opa, a graça, Jesus vem e fala assim, na lei, que parece que é pesada, fala que é para amar o próximo como a ti mesmo, mas na graça, que parece que é mais leve, que a salvação posso fazer pecar à vontade, a salvação tá aí, não é verdade isso. Não vai por essa linha de pensamento não, porque lá no inferno não tem volta, né? Então a graça que se chama Jesus, Jesus é a graça, só ele é Deus, não tem outro Deus que ele mesmo, não é eu não. Eu venho em segundo plano. Ele fala, não há outro Deus que eu conheça. Essa frase de Deus lá em Isaías. Não há outra rocha, não há outro. Eu sou o único, eu sou o Salvador, sou o único, não há outro, nem acima nem abaixo. Só abaixo de mim pode ter alguma coisa. Você vê essas palavras em Isaías. A graça, que significa Jesus, ele fala assim, opa, não é para amar o homem como a ti mesmo, é para amar o homem como eu amei a igreja. E como foi que Jesus amou a igreja? Ele morreu por ela, né? Então, a palavra que Deus me deu hoje está em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler um trecho aqui pequeno para poder entender. 1 Samuel 17, versículo 12. E Davi era filho de um homem, efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Jessé tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito significa primeiro, Eliabe. O segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Esses 3 tinham corpo de rei, jeito de rei, postura de rei e já estavam no exército, trabalhando junto com o rei, lutando junto com o rei Saul. Amém? A palavra fala que Davi era o menor e os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém, porque nessa época Saul já andava meio atormentado e Davi já andava indo lá tocando uma harpinha, e aí o demônio que estava em Saul já saía, porque enquanto ele adorava o Senhor ali na harpa, o demônio não suporta louvor, o demônio não suporta adoração, então o demônio saía de Saul. Então Davi estava sempre indo e voltando, né? Eu vou estar explicando para acelerar um pouco. Davi estava sempre indo e voltando. Davi ia até lá, tocava, né, para que Saul ficasse bem, mas ele voltava para cuidar de umas poucas ovelhas que seu pai Jessé tinha colocado sobre a sua responsabilidade, né? E a palavra fala, você continua aqui lendo, que Jessé, preocupado com seus 3 filhos, ele prepara. Muitos pregadores falam que Davi era entregador de marmita, né? Davi é entregador de marmita, Deus escolheu um entregador de marmita. A palavra fala que Davi era o menor, mas não foi por ele ser pequenininho que Deus escolheu. Tem muita gente que confunde, eu sou baixinha, então eu, Márcia, a pastora Márcia, tenho 1,49 m, foi por isso que Deus me escolheu? Não. Deus escolhe pessoas determinadas segundo o seu coração. Deus é o Deus que olha por dentro. Aí já se vê que só Deus é Deus, porque só Deus consegue ver o ser humano por dentro. Ser humano nenhum consegue identificar, né? Somos enganados por sorrisos, por palavras doces, por roupas, por aparência, e é sobre isso que eu quero falar, sobre aparência exterior, como estamos escolhendo as coisas na nossa vida, as pessoas, as coisas, o trabalho, né, as amizades pela aparência exterior.
E a palavra fala que Davi era o menor, mas observe o que significa realmente escolher as coisas loucas. Davi ia cuidar de Saul, voltava. Davi não arrumou desculpa para Jessé. Agora eu estou no castelo, agora eu estou lá dentro do reino. O que eu vou fazer, né? Se eu estou dentro de um castelo, junto com o rei, né? O rei me quer por perto. Por que eu vou sair de lá para ir para dentro do mato, cuidar de umas poucas ovelhas que muitos não querem, que não tem valor? Por que eu vou fazer? Mas foi algo que o pai pediu para que Davi fizesse. E Davi saía assim, da sua zona de conforto. Davi saía do castelo, Davi saía da presença do rei para cuidar das poucas ovelhas no meio do mato, né? Ficava sujo, ficava fedendo, mas cuidava daquilo que o pai mandou, mesmo que para outros pareça insignificante, né? E a palavra fala, aqui no capítulo 17, no capítulo 16, Davi já tinha sido ungido a rei, porque Deus já estava observando Davi há um tempão. Então, no capítulo 16, Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé e unja um que ele escolheu para rei. E a palavra fala que Samuel, profeta, com uma audição tremenda, ouvia Deus no profundo, falava com Deus assim, ele se confundiu com a aparência exterior. A palavra fala que o primeiro que apareceu, né, foi aqui Eliabe. E quando Eliabe aparece para o profeta, Samuel fala assim, verdadeiramente, eis aí o escolhido do Senhor. Por quê? Porque olhou pela aparência exterior. Mas graças a Deus ele tinha intimidade com Deus. Por isso que nós não podemos adorar homens, porque os homens são falhos. Pensa, um homem que ouvia perfeitamente, quase ungiu a rei, o homem errado, porque olhou por fora, né? Mas na mesma hora ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus falou assim, não atendes para a aparência, Samuel. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, né? Ali Samuel já entendeu que não era ele. Logo em seguida vem Abinadab e o terceiro Samar, e Deus rejeitando a toda. Ali está o profeta, atento à vontade de Deus. Veja, o profeta não ungiu sem saber qual era a vontade de Deus. Tem muita gente sendo ungida por amizade, muita gente comprando carteirinha, mas carteirinha não expulsa demônio. Amizade não é unção, sem unção. A palavra de Deus fala que a unção despedaça o jugo. Sem unção não adianta. A unção primeiro, tudo que vem na nossa vida tem que primeiro vir da parte de Deus. E ele é atento, Deus foi rejeitando, até que se passou todos os filhos. Isso no capítulo 16. E Samuel vai, né? Sabe que Deus não é doido, mas viu que os filhos, os 7 já passaram, tem alguma coisa errada. E ele pergunta a Jessé, porventura não tem mais filho? Aí Jessé se lembra do menorzinho, que, né, a palavra fala que já estava todo mundo sentado à mesa, né? Mas o menorzinho ainda nem tinha chegado. Como é que eu vou comer, né? Sabendo que ainda tem um trabalhando, chegando no caminho, né? Vamos esperar? Não. Já estava todo mundo ali. O profeta fala que ninguém come, ninguém senta à mesa enquanto Davi não chegar, e manda chamar Davi. E quando Davi vem, ele unge a Davi, o pequeno, sem músculos, levando assim, né? Precisava ter uma aparência exterior para ser um rei. Mas ele unge, porque a vontade do Senhor, ela não é para ser questionada, mas obedecida. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê por dentro, não por fora. E é sobre olhar por dentro que nós estamos falando hoje. E Davi é ungido a rei. Aqui no capítulo 17, além dele cuidar de Saul e cuidar das poucas ovelhas, Jessé, seu pai, faz uns pãozinhos, por isso que ele chama de pregador de marmita. Faz uns pãozinhos, faz um lanchinho, fala, meu filho, leva até seus irmãos, né? E Davi pega, olha só, Davi já está sobrecarregado, mas Davi pega, não faz escândalo, não diz, o Senhor sabe quem eu sou? Eu sou o cara que fica assim, ó, juntinho com o rei. O rei precisa de mim, não posso estar levando marmita, não. Não. Isso é a verdadeira humildade. Eu dizer que eu sou humilde não me torna humilde. Eu ser humilde é uma coisa que tem que vir de dentro para fora. E tem muita gente que diz que é humilde, mas você vê que é de fora para dentro. Então não funciona, não funciona. Eu dizer que eu sou humilde, eu tentar fazer coisas humildes, vou deitar no chão porque isso parece ser humilde. Vou andar com roupas velhas e rasgadas porque isso parece ser de gente humilde. Não, isso aí é relaxamento ou pobreza.
A diferença de pobreza é uma coisa, né? E relaxamento também. Não tem nada a ver com humildade. Eu posso ser humilde usando uma roupa super legal, né? Mas tem gente que não usa uma roupa usada, não recebe isso aí e já começa a mostrar que tem alguma coisa errada. Aí a gente vem para Jesus, não entende nada. Deus começa a tirar tudo que Satanás... Já começa assim, quando você aceita Jesus, as pessoas não entendem, pensa que vai melhorar. Mas tem tanta coisa ilícita que o diabo deu, aí o diabo pensa assim, não vai me servir não, vou pegar tudo que é meu. Aí começa, aí Deus permite que o diabo vá pegando tudo. Aí a pessoa pensa, meu Deus, aceitei Jesus e minha vida está piorando. Não está piorando, é que Satanás está tirando o que ele te deu. Deixa Satanás tirar tudo que ele te deu. Depois que a casa tiver retirada, todo esse negócio pesado, esse anátema, né? Essas maldição, deixa que Jesus vai vir limpar e colocar as coisas que é dele. E esse é um processo difícil, porque também tudo na nossa vida, por mais difícil que seja, é porque Deus está mais preocupado na nossa salvação no céu. Põe isso na sua mente. E Davi pega e vai. Quando Davi vai, que chega lá, Davi ouve falar que tem um gigante que está há 40 dias afrontando o povo de dia e noite. E o exército está lá e ninguém toma uma providência. Veja, um exército inteiro aguentando a afronta. Aí chega um menino humilde, mas disposto. Um menino apaixonado por Deus. Um menino que já tinha sido ungido por Deus a rei, mas em nenhum momento chegou até Saul e falou, sai fora, Deus me ungiu. Não, ele sabia que ele tinha sido ungido a rei, sabia, mas sabia que ele tinha que esperar ainda o tempo de Deus, porque havia um homem sentado no trono. Então, esperar o tempo de Deus muitas vezes, mesmo sabendo que Deus já nos prometeu, Deus prometeu que você é ungido a isso, você é ungido aquilo. Então, eu tenho que esperar o tempo de Deus, eu não posso dar jeitinho, eu não posso tentar derrubar quem ainda está lá no lugar. Alguma coisa está acontecendo. Se Deus falar que vai tirar um pastor e colocar outro no lugar, alguma coisa está acontecendo. E aceitar a vontade do Senhor é primordial. E Davi aceitou a vontade do Senhor, Davi não foi até lá fazer isso. Pegou a marmitinha, foi. Aí nisso, no capítulo 17, no versículo 28, Davi começa a se informar sobre esse gigante. Aí a palavra fala aqui, no 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro lado. Você vê, Davi tinha sido escolhido conforme o coração de Deus. E Eliabe, cheio de inveja. Porque Eliabe sabia, Eliabe estava lá quando Samuel ungiu o seu irmão. E Eliabe, cheio de inveja, fala que Davi tem maldade no coração, que Davi é presunçoso. O que tu veio fazer aqui? Isso se chama não respeitar a vontade do Senhor. Porque ele sabia que Deus tinha escolhido Davi. Mas aqui deixou que a inveja tomasse seu coração e virasse uma doença tão grande a ponto de afrontar Davi. Aí já mostra, porque de primeira Deus falou, não atende, porque Eliabe foi o primeiro a ser rejeitado. Por quê? Quem é que realmente tem o coração cheio de maldade? Quem é que realmente é presunçoso? Davi estava indo lá levar comida para eles e ouviu falar do gigante e ficou se informando. Estava achando um absurdo o gigante ficar afrontando o povo de Deus e Deus. E Eliabe vem, em vez de Eliabe ir lá confrontar o gigante, né? Porque o gigante é grande, Davi é pequeno. Vem tentar derrubar Davi com palavras. Muitas vezes o invejoso ele vem nos derrubar com palavras. E ainda tem um detalhe que ele pergunta, né? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Você vê um pouco antes, no capítulo 17, no versículo 20, que Davi se levantou pela manhã para levar marmita, mas buscou um guarda para tomar conta das ovelhas, enquanto ele ia fazer outras ordens, porque era um menino que vivia, vai ali, vem aqui, vai ali, mas agora ele era rei, dá licença, mas vai ali, vai ali. Ele não deu uma carteirada no pai, ai pai, agora eu sou pastor, tu tem que me respeitar.
Não, ele continua. Essa é a verdadeira humildade. Essa palavra Deus me deu, né? Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador falando, eu não lembro o nome dele, que tem pessoas que não dá nem para ganhar uma bicicleta de Deus. E Eliabe né? A pergunta que eu faço hoje é, quem é você? Né? Onde eu estava ouvindo ali no YouTube um vídeo sobre o Silvio Santos, né? E as pessoas dando testemunho que ele ligou, né? Na hora que eu precisei, eu recebi um telefonema, né? Teve uma pessoa que falou que quando ele ligou, acho que foi pro Wagner Montes, quando o Wagner Montes perdeu a perna, né? Quando ele ligou, não sei se é esse, mas porque foi muito testemunho, muitas pessoas testemunham quando eu falo algo bom, né? Que foi feito de bom. Então foi muitos testemunhos, né? De que o Silvio Santos ajudou. Mas parece que quando ele ligou, uma mulher atendeu e falou, alô, sou o Silvio Santos. Aí acho que a mulher falou, aqui é a Hebe Camargo. Porque não acreditou que o Silvio Santos estivesse ligando. Né? Aí ele conseguiu, parece que fala com o pai do Wagner Montes e falou, a perna dele de volta eu não posso dar. Mas a melhor perna mecânica que o dinheiro puder pagar eu pago. Silvio Santos, ele começou, né, fala lá na mesa de sinuca, né, jogando, né, ganhando os truquinhos quando era jovem, de menor, depois como camelô, mas Silvio Santos nunca esqueceu. A verdadeira humildade, a gente lembra de onde foi que Deus nos tirou e onde nos colocou. A prova disso é que Silvio Santos não tenta esconder que ele era camelô, ele tem orgulho de dizer eu venci. E eu escuto ele falando que Deus, né, o ajudou. A verdadeira humildade, a gente entende que se Deus fechasse a porta, eu podia ser Eliabe, todo musculoso, né? Ou seja, eu tenho aparência de rei, eu tenho espada de rei, eu tenho armadura de rei, eu tenho aquele capacete de rei, tenho sapato de rei, eu ando do lado do rei, mas eu não sou rei. Eliabe. Davi, não tenho capacete de rei, não tenho roupa de rei, não tenho jeito de rei. No momento não estou andando do lado do rei, né? Mas eu sou rei. Essa é a verdadeira humildade. Davi saiu chegando para Eliabe falando, ei, peraí, se coloca no teu lugar, filhinho, porque eu já fui ungida rei por Deus. Respeita a minha autoridade. A verdadeira humildade, eu não preciso ficar falando para as pessoas quem eu sou, né? E eu tenho que entender isso. Tem pessoas que não servem para ganhar nenhuma bicicleta, né? Quando Deus dá um pouquinho, é tipo assim, eu sou muito pobre, muito pobre. Aí Deus me faz, porque a palavra de Deus é promessa, que Deus pega, tira do monturo e faz sentar entre príncipes. Foi o que Deus fez com Davi. Mas será que eu estou preparada para sentar como príncipes? Porque quando Davi era rei, ele mandou buscar Mefibosete. E pessoas aleijadas não podiam entrar em Jerusalém, na terra de Davi, sentar à mesa do rei e nem pensar. Davi estava quebrando protocolos ali para dizer que ele era o mesmo. Ele não quer. Esse é Jesus que muitas vezes perguntaram para Jesus assim, pô, por que ele vive no meio dos pecadores, né, dos pobres? Os fariseus e saduceus estavam com inveja dos pobres e dos pecadores, porque Jesus, quando um fariseu chamava, vamos lá, ele ia. Vamos lá em casa, Senhor, ele ia. Mas ele não ficava se sentando. Jesus escolheu, olha a verdadeira humildade, sentar entre os pobres e pecadores, do que sentar entre os fariseus, doutores da lei. E Jesus era maior do que os fariseus, maior do que os doutores da lei. Mas ele preferiu sentar com pessoas humildes. Ele preferiu, né? É claro que a gente sente um gostinho, né? Quando a gente faz algo bom, é normal a gente sentir uma vaidade, um orgulho de nós mesmos, isso é normal. O problema é quando o orgulho sobe a cabeça e começamos a humilhar outras pessoas, se esquecendo de onde foi que Deus nos tirou. A pergunta que Deus tem me dado esses dias, né? Baseado no negócio do Silvio Santos, né? Quem é você nos bastidores? Quem é você quando você acha que ninguém vê?
Porque, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. É algo que Deus me deu e eu guardo no coração. Aqui, nesse momento, eu sei que o diabo está me rondando de longe, porque a palavra fala que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ou seja, me observando, esperando eu dar um mole. E próximo de mim está o verdadeiro leão, Deus. Mas aparentemente eu estou sozinha, mas nunca, ninguém nunca está sozinho. Tem o demônio olhando de longe, buscando uma brechinha, buscando a quem possa tragar. Tem Deus de perto, me guardando. E eu. Só que tem três. Mistério dos três. Só que tem três. Quem é você, né? Nos bastidores. Quando não está sendo filmado. Quem é você quando ninguém vê? Quem é você? Que possamos ficar hoje com essa palavra, né? Eu guardo todos os dias, eu sou como Davi nesse ponto. Davi falou assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E até quando Deus me dá em profecia a palavra para alguém, eu guardo no meu coração, para mim. Porque quando eu entrego uma profecia de correção, não é porque eu estou julgando a outra pessoa, mas eu guardo ela para mim, para lá na frente, talvez eu não esteja precisando dela agora, mas amanhã ela pode ser primordial na minha vida. A palavra do Senhor, ela não se perde. Que possamos ficar com isso no nosso coração. Quem somos nós quando achamos que ninguém está vendo? Quem somos nós nos bastidores? Tá paz?